Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre o ator escolhido para ser, o Basil Karlo, nosso cara de barro aí no filme do Cara de Barro. Vamos falar sobre esse ator escolhido, como que ele vai, se identificar com o próprio Basil Karlo, o personagem do Cara de Barro dentro do filme, como que isso pode acontecer, se ele tem uma boa reputação aí dentro da indústria do cinema, E também comentar algumas coisas que o próprio James Gunn falou recentemente sobre o DCU, que clareia um pouco esse nosso entendimento sobre o DCU e também sobre esse projeto secreto que ele tá mantendo as 7 chaves e um filme cancelado, galera. Exatamente. Então vamos começar pelo principal. Vamos começar com o nosso Cara de Barro, galera. Isso mesmo que vocês ouviram. O James Gunn divulgou pra gente essa semana, como ele sempre faz. A gente não precisa de rumor, de vazamento da DC, Porque o James Gunn, antes de qualquer coisa vazar, ele já anuncia pra gente, já dá toda a informação que a gente precisa no seu Instagram ou no seu Twitter, e não foi diferente dessa vez. O próprio James Gunn confirmou pra gente via do seu Instagram, se eu não me engano, que o ator Tom Rhys Harris foi oficialmente escalado como Cara de Barro. Como eu falei, a informação foi divulgada pelo próprio James Gunn, Então é mais do que confirmado, é literalmente o presidente da DC. Bom, o filme, do Cara de Barro, aí o filme da DC Studios, do DCU do James Gunn, será dirigido por James Watkins e roteirizado por Mike Flanagan, A estreia nos cinemas está prevista para 11 de setembro de 2026, no ano que vem, Ano que vem teremos aí pelo menos 2 filmes da DC no cinema, Supergirl e Cara de Barro, A gente deve ter mais filme aí, só que a gente ainda não sabe, Mas Tom Rhys Harris está confirmadíssimo como Cara de Barro, galera. E vamos lá, como eu falei, qual é a reputação do ator aí dentro de Hollywood, dentro dos cinemas, O ator é bem quisto, o ator é bem visto, Será que ele é um bom ator, Bom, o Tom Rhys Harris, é um ator que foi, eu acho que a maior produção dele é Doctor Who, que, é uma grande produção, É um ator muito bom, um ator muito interessante, e o que chama a atenção da gente é a aparência do ator. Essa aparência é de um cara branco, de cabelo loiro, olhos azuis, O que lembra muito o Basil Karlo. Vale lembrar que o filme do Clayface, o filme do Cara de Barro, vai ser um filme de origem, Um filme contando a origem do Cara de Barro. Ah, mas o Cara de Barro morreu lá na série do Comando das Criaturas. A gente sabe que ele não morreu. O próprio James Gunn já confirmou isso pra gente, Apesar de ser um filme de origem, vai ter, grande parte do filme que vai ser atualmente dentro do DCU. A gente vai ver a origem do Cara de Barro, mas a maior parte do filme vai ser atualmente, Então, isso é mais uma prova de que o Cara de Barro não morreu em Creator Commandos, Ele só teve ali um distúrbio de morte ali, que a gente viu naquela luta, Entre o Frankenstein, e o Rick Flag Sr., Mas ele não está morto. E como eu falei, Basil Karlo, é a pessoa por trás do Cara de Barro. O ator Basil Karlo, ele era, obviamente um ator, e ele acaba sofrendo alguns experimentos e acaba ficando com a sua pele derretida, se tornando o Cara de Barro, A aparência do ator, do Tom Rhys Harris, é bem parecida com o Basil Karlo, então é um personagem que, cara, tá bem fiel, e isso se caracteriza com o James Gunn. O James Gunn escolhe atores e atrizes muito bem para as suas produções da DC, São atores muito parecidos. Olha o David Corenswet como Superman, a Rachel Brosnahan como a nossa Lois Lane agora, O próprio Nicholas Hoult como Lex Luthor ficou muito bem também, Millie Alcock como Supergirl, vários atores, O Frank Grillo também, como o Rick Flag Sr., também caiu muito bem. Então as escolhas, do James Gunn para a DC são muito boas. Então eu confio muito que o Tom Rhys vai interpretar muito bem aí o Basil Karlo, Cara de Barro, E outro detalhe interessante confirmado pelo James Gunn é que o filme do Cara de Barro será um horror corporal com classificação rated R, Que é classificação para maiores de 18 anos. Isso aqui já confirma o que o James Gunn já havia falado pra gente, que dentro do DCU terá produções de 18 anos, terá tanto série quanto filme para 18 anos, e isso é perfeito, sabe? Porque, cara, tem personagem que não dá pra ser infantilizado, sabe? É igual, a Marvel fez por muito tempo isso, a Marvel, eu tô dando exemplo, porque são as concorrentes, a Marvel fez por muito tempo, e ela infantilizou muitos personagens que, cara, não precisavam ser infantilizados, como o próprio Hulk, o próprio Thor, E agora tá sofrendo muito, inclusive,
com isso, com os fãs e com suas próprias produções. E, né, pô, em comparação também, as produções que a Marvel fez para maiores de 18 foram os maiores sucessos da Marvel. Deadpool, Demolidor, Justiceiro. Então, cara, tem personagem que tem que ser pra maior de 18. Tem que ser, não tem como ser pra menor, entende? Então, se o James Gunn decidiu que o filme do Cara de Barro vai ser pra maiores de 18 anos e vai ser um horror corporal, é porque o filme vai ser muito bom. Galera, Cara de Barro é literalmente um monstro, não gosmento, né? Um monstro derretido. É literalmente uma pessoa que a sua pele foi derretida. Então, cara, vai ser pra maior de 18, vai ter cena aí absurda, vai ter coisa chocante, e é isso que a gente quer ver, né? E bom, saindo agora do Cara de Barro, vamos falar para as outras questões que o próprio James Gunn falou aí sobre as próximas produções do DCU, né? Bom, ele falou principalmente agora sobre Supergirl, começando que Supergirl agora mudou de nome, não será mais Supergirl Woman of Tomorrow, como seria, né? Ainda vai adaptar a história de Woman of Tomorrow, mas agora o filme só será chamado de Supergirl, assim como Superman, que ia se chamar Superman Legacy e só virou Superman, né? James Gunn descreveu o Kren das montanhas, né? Que vai ser o vilão do filme da Supergirl. O Kren, interpretado pelo Matthias Schoenaster, né? Esse nome aí dessa lenda aí nórdica que eu não sei falar, né? E ele descreveu o Kren das montanhas como assustador e sinistro. Abre aspas, né? Craig deu um toque especial nesse personagem. Ele é tão assustador e sinistro, isso é muito legal. Vale lembrar que o Kren das Montanhas, apesar de ser um vilão que não é muito conhecido, né? É um vilão que marcou muito essa história de Woman of Tomorrow e com certeza vai ser um vilãozaço no filme da Supergirl. Ele é muito forte, ele bate de frente com a Supergirl, né? E ele vai machucar o Krypto. A gente sabe disso na história, né? Bom, o James Gunn também falou sobre o filme, né, de Bane e Deathstroke, né? O filme aí do Exterminador e do Bane, esse filme que terá os dois como uma dupla, né? Bom, segundo o James Gunn, o roteiro do filme do Bane e Deathstroke foi entregue a DC Studios, mas ainda não recebeu um sinal verde para começar a produção do filme. O roteiro só foi entregue, sabe? Já temos um roteiro e o James Gunn já falou sobre essa questão de roteiros, né? Se o roteiro estiver ruim, o filme não vai acontecer. O filme ou a série, né? Não vai acontecer. Então o roteiro do filme de Deathstroke e Bane já está pronto e entregue para o James Gunn. Se ele vai ler, se ele achar bom, vai ter sinal verde e assim vai começar as produções do filme. Caso ele achar ruim, vão refazer o roteiro até ficar bom. E caso James Gunn canse, ele vai cancelar o filme, como ele já fez isso com o Sargento Rock, né? E bom, também sobre o filme animado da Dynamic Duo, né? Esse filme que será um filme animado, né? Como eu acabei de falar, do Asa Noturna e do Capuz Vermelho, né? Dynamic Duo é um filme animado de grande orçamento, de acordo com o James Gunn, né? Esse filme irá para os cinemas, não será um filme lançado na Max, como a gente tem nessas animações da DC lançadas na Max. É um filme que o James Gunn já confirmou que não faz parte do DCU, é um filme de outro universo, um filme de animação, sabe? A gente também não sabe se vai se ligar ao universo de animações da DC, que a gente tem atualmente esse universo de animações, saiu inclusive agora há pouco, né? O filme de Crise nas Infinitas Terras. A gente não sabe que universo pertence o filme Dynamic Duo, mas sairá no cinema e terá grande orçamento essa animação, né? Ainda sobre essa questão do DCU, né, o James Gunn revelou o grande filme que está sendo mantido, né, em segredo, galera. O James Gunn revelou que tem um grande, bota grande nisso, filme do DCU sendo desenvolvido e que não foi anunciado para não correr nenhum risco. Segundo James Gunn, abre aspas, né, não anunciamos naquela primeira reunião porque eu senti que seria muito fácil ser copiado por outra empresa. E essa é uma das principais coisas, fecha aspas. Que outra empresa ele tá falando aí? Lançando aqui o espetinho na Marvel, será, cara? Que é isso? É interessante, né? Até porque a gente sabe que as coisas da DC não estão sendo vazadas, cara. Não estão sendo vazadas. Ah, foto do set. Porra, isso aí, porra, qualquer coisa vaza, entendeu? Mas informações de dentro da DC não são vazadas. O que a gente tem é quando o James Gunn confirma. Esse filme, muita gente teoriza que possa ser um filme dos melhores do mundo, galera. Um filme, né, que justamente Melhores do Mundo é um filme focado no Superman
e no Batman, né? Essa história de melhores do mundo das HQs é uma história focando nos dois como uma dupla. E o próprio James Gunn já falou que nesse início de DC, nessa primeira fase da DC, né? Que é a fase de deuses e monstros, como é nomeada a fase, né? O James Gunn vai ter um foco completo na Trindade Santa da DC. Vai ser o Quarteto Santo, né? Que é com a Mulher Maravilha, o Batman, o Superman e a Supergirl. Será esse o foco do James Gunn para o DCU? A gente já vai ter Superman e Supergirl agora. O filme do Batman já tá programado também para 2027 e 2028. Então só falta, de fato, né, todo mundo se juntar. E não vai ser um filme de Liga da Justiça, pelo menos não por agora. Com certeza esse filme mantido em segredo é Melhores do Mundo, galera. Muita gente, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, né, que poderia ser o filme de Superman 2. Mas o James Gunn tá guardando há tantas sete chaves esse filme que não pode ser Superman 2, sabe? É um filme muito grande, é um filme que, cara, vai chocar quando for anunciado e começar a produção, e não pode ser copiado. Esse é o intuito de James Gunn, ele não quer que ninguém copie esse filme, né? Porque com certeza é um dos maiores filmes do DCU, pelo menos por enquanto. E um filme dos melhores do mundo conseguiria bater essa meta de grande filme que a gente tá falando, né? E pra gente finalizar, James Gunn também falou sobre uma produção que foi cancelada dentro do DCU, né? Segundo James Gunn, eles cancelaram um filme, não é sério, hein? Eles cancelaram um filme do DCU porque, segundo ele, o roteiro não estava andando, né? E como o próprio James Gunn já havia falado, quando uma produção do DCU não estiver com um roteiro bom, não tem por que tentar. Vão cancelar, sabe? É óbvio, James Gunn vai dar pelo menos aí umas 3 chances pra refazer roteiro, né? Se na terceira chance o roteiro ainda estiver ruim, vai ser cancelado. Ele não deixou explícito que produção é essa, né? Ele falou que tava muito empolgado pra fazer ela, tava trabalhando bastante pra fazer ela, mas que não deu certo e eles cancelaram. Cara, a gente pode teorizar que possa ser o filme do Sargento Rock, mas o filme do Sargento Rock já foi cancelado há um tempinho. Tudo bem, não era nada oficialmente confirmado, sabe? Pelo James Gunn. Era um rumor, né? Que, pô, era muito forte, né? Agora o James Gunn fala de um filme que foi cancelado do DCU. Pode ser ele confirmando que é o filme do Sargento Rock? Pode ser, até porque eu não vejo James Gunn cancelando nenhum outro filme a não ser o do Sargento Rock agora, sabe? Tudo bem, a gente tem muitos filmes que ainda não saíram do papel, como o filme do Monstro do Pântano, como o filme de The Acolyte, né? The Acolyte, falei errado. The Authority, né? A Autoridade. São filmes que não saíram do papel ainda e que o James Gunn já falou, inclusive, sobre eles. A própria série da Amanda Waller, Gladiador Dourado, Paradise Lost, né? O James Gunn já falou que essas produções estão de lado, mas não quer dizer que não vão acontecer. É porque ele tá priorizando coisas maiores nesse momento, né? E aí não faria sentido, na minha opinião, ele cancelar alguma dessas produções, principalmente como ele falou, um filme. Não faria sentido ele cancelar o filme de Autoridade e nem do Monstro do Pântano, que ambos já têm diretor e provavelmente já tem até um roteiro já base, né? Que o James Gunn já aprovou pros filmes serem anunciados, né? A gente só não tem atualização nenhuma. Eu acredito que esse filme que ele falou que foi cancelado seja Sargento Rock mesmo. E ele só tá confirmando pra gente o filme cancelado, né? A gente já sabia que Sargento Rock tinha sido cancelado. E como ele falou, ele tava muito empolgado pra fazer esse filme. Coisa que o James Gunn tava muito empolgado pra fazer era o filme do Sargento Rock, né? Quando foi anunciado, ele ficou muito feliz. Ele pulou de alegria. Ele queria toda hora falar sobre Sargento Rock. Então, seria realmente um choque, igual ele mesmo falou nessa fala do filme cancelado. Então, eu não duvidaria que ele só confirmou mesmo que Sargento Rock foi cancelado pra gente. Comenta o que vocês acharam dessas novas notícias do DCU, sobre o ator escolhido para o filme do Cara de Barro, né, para viver aí o Baz e o Carlo, e sobre esse grande filme que o James Gunn tá mantendo em segredo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.